Amigos e amigas de nosso canal com lápis na mão, que bom nos reencontrarmos em mais um encontro semanal das segundas-feiras. Vamos então organizando aqui as nossas referências para dar sequência a nossos estudos. Hoje nós vamos refletir sobre as ideias inatas, acompanhando o diálogo de Allan Kardec com os espíritos, em O Livro dos Espíritos, perguntas 220 e seguintes, e o comentário do Espírito Emmanuel, em Religião dos Espíritos, no capítulo 4, com o título Memória de Além-túmulo. Muito bem. O que são ideias inatas? A definição que encontramos nos dicionários é de que ideias inatas são aquelas com as quais nascemos e não são o produto de uma experiência adquirida por nós. E vamos ver que o inatismo é a teoria que defende a existência de ideias, capacidades ou atitudes que nascem com o homem, sem necessidade da experiência ou da aprendizagem. Pesquisando um pouquinho, nós vamos ver que, desde Platão, o inatismo é tema de interesse e discussão para os filósofos, especialmente os racionalistas, dois deles bastante conhecidos nossos, Santo Agostinho, Descartes, em diferentes épocas. Nós vemos também, pesquisando, que essa discussão provavelmente se iniciou a partir do debate daqueles que são considerados os dois maiores filósofos da história, Platão e Aristóteles, que tinham posições diferentes com relação ao inatismo. Platão defendia a tese de que nascemos com ideias inatas, enquanto Aristóteles pregava que tudo é desenvolvido através da experiência, sendo o contato com o mundo externo a única forma de se obter conhecimento e aprimoramento do intelecto. Muito bem, mas embora todos concordem como ponto de partida em ter que essas ideias não são construídas a partir de experiências práticas, há divergências quando eles pretendem abordar o que determina essas ideias. Então, nós vamos ver que, para alguns filósofos, elas vêm pelas impressões adquiridas através das sensações. Descartes achava que eram componentes naturais da mente. E ainda outros filósofos pensam que seriam derivadas do desenvolvimento da inteligência, ou seja, do entendimento. Para nós, o que vai ser importante é nós entendermos, conhecermos o pensamento de Allan Kardec sobre essa questão. E aí nós vamos fazer um parênteses rápido para falar com vocês sobre um livro, um livrinho, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas é a obra menos conhecida de Allan Kardec. O manual que ele fez, dedicado aos médiuns, onde ele faz uma primeira tentativa de estabelecer um vocabulário espírita. São cerca de 160 verbetes num quadro sinótico da nomenclatura espírita. Nesse livrinho que ficou esquecido
Ele foi o segundo, logo depois do Livro dos Espíritos foi publicado, mas só em 1923, Jean Mayer, que foi sucessor de Kardec, um dos sucessores de Kardec em seu trabalho, é, retoma o contato com esse livrinho. Uma apostila, como o próprio livro diz, uma apostila endereçada às escolas de médiuns. Muito bem, fecha esse parênteses e vamos voltar às ideias inatas. Vimos o pensamento dos filósofos, as discordâncias em relação à, à causa dessas ideias inatas, e agora nós vamos ver que Kardec se posiciona em O Livro dos Espíritos, ele questiona os espíritos, e os espíritos, melhor dizendo, se posicionam, trazendo um esclarecimento para nós e dizendo que só os fenômenos espíritas vão lançar uma grande luz sobre essa questão. Hoje, dizem os espíritos, não há dúvida mais sobre o fato de que os conhecimentos adquiridos pelo espírito em existências anteriores se refletem nas suas existências posteriores. Por isso, essas ideias são chamadas ideias inatas. Como eu disse a vocês, esse vai ser um tema abordado por Kardec em O Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da parte segunda, que trata da pluralidade das existências. Então, nós vamos ver que na questão 218, os espíritos afirmam para Kardec que essa vaga lembrança que o espírito conserva, sem que tenham sido essas ideias, melhor dizendo, adquiridas a partir de experiências desta encarnação. Elas são resultado de conhecimentos adquiridos em outras existências anteriores à existência atual, ou mesmo, dizem eles, quando os espíritos estão na erraticidade, libertos da matéria. Na pergunta 218A, respondendo a Kardec, os espíritos continuam afirmando que, embora durante a encarnação essas ideias estejam em parte momentaneamente esquecidas, o espírito delas conserva intuição e isso vai auxiliar o espírito em seu progresso. Já que, se assim não fosse, ele teria que, a cada existência, recomeçar, não é? Na conquista de conhecimentos. Então, cada nova existência, concluem os espíritos, é o ponto de partida para o espírito, ele retoma aqueles conhecimentos que ficaram na sua existência precedente, gravados em sua memória espiritual. As ideias inatas, então, reafirmamos, são lembrança do passado que o espírito guarda. E elas são demonstradas, aí é um aspecto interessante, né? Por um conhecimento, como dissemos, adquirido sem estudo prévio nesta encarnação, muitas vezes demonstrado por crianças de pouca idade, né? E nós vamos encontrar na literatura sobre isso inúmeros relatos, né? Lembranças que representam um progresso anterior da alma, mas de que ela, a criança, não tem nessa encarnação nenhuma consciência.
não é verdade? E há relatos de crianças, por exemplo, com um coeficiente de inteligência bastante alto. Algumas falam de assuntos que extrapolam as suas idades físicas. Outras tocam maravilhosamente bem um instrumento musical, sem que nunca tenham estudado música, não é? Outras ainda possuem uma capacidade de memorização, de estarrecer aqueles que estão junto delas. E se perguntam, a que se deve isso? Se elas não tiveram tempo de aprender, de onde tiraram esse saber, não é? E a conclusão é de que esses fatos só podem ser explicados pelo princípio da reencarnação. Princípio que mostra que todos nós já tivemos outras vidas antes dessa nossa vida atual. Através das reencarnações, nós vamos, então, adicionando ao nosso espírito informações e conhecimentos que passam a constituir, e é muito interessante essa denominação, o nosso passivo espiritual. Todos nós reencarnamos com um passivo espiritual e vamos refletir sobre ele daqui a pouquinho, não é? Mas vamos antes lembrar um exemplo dos mais interessantes na história da humanidade, bastante conhecido, da personalidade que foi Frédéric Chopin, não é? Que na Polônia, nasceu em 1810 e aos 7 anos ele já compunha músicas típicas polonesas e aos 8 anos dá o seu primeiro concerto público, estarrecendo, como dissemos, àqueles que o assistiam. Dizem então os espíritos sobre isso para nós. Olha, de uma encarnação para outra, o corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de roupagem. Muito bem, esses conceitos trazidos para nós, eles vão levantar algumas questões que são bastante interessantes para a nossa reflexão e que são abordadas por Kardec nas perguntas que se seguem a 218, 220, 221. Uma das questões, ele pergunta aos espíritos: deve haver, então, se é assim, uma grande conexão entre duas existências consecutivas? Seria uma continuação uma da outra? E os espíritos respondem que nem sempre, não é? Dado que o espírito, vamos prestar atenção que é bem interessante, ele pode reencarnar numa nova encarnação com uma proposta de viver em uma posição diferente. Nem sempre, dizem eles, é dado que podem os espíritos, não é, estar numa mesma posição, dando continuidade a esses aprendizados em duas encarnações sucessivas. E fazem referência, então, a uma pergunta anterior, a questão 216, onde Kardec vai perguntar aos espíritos se o homem conserva em suas novas existências traços do caráter moral das existências anteriores, o seu comportamento, não é? É uma continuidade, é um reflexo da sua existência anterior. Os espíritos dizem que isso pode acontecer, mas pode acontecer também de ele melhorar, ele se modificar, ou de
numa nova encarnação, ele reencarnar em uma posição social, por exemplo, tão diferente da encarnação anterior, que ele não tem possibilidade de demonstrar, de reconhecer aquelas aptidões, ideias, conhecimentos adquiridos anteriormente. Eles dizem, o espírito, mesmo sendo o mesmo nas diversas encarnações, as suas manifestações podem ter ou não certas semelhanças. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes, isso é muito importante. Serão modificadas pelos costumes de uma nova posição, até que um aperfeiçoamento venha a mudar completamente o caráter daquele espírito, que poderia ser orgulhoso e mau, tornar-se um espírito mais humilde e mais humano, desde que se haja arrependido. Então, nós vemos que essa resposta dos espíritos a Kardec reafirma a finalidade das nossas encarnações de aprendizado e conquista de valores espirituais. Embora tragamos em nosso espírito as lembranças das vivências passadas, uma nova encarnação nos dá sempre a oportunidade de refazermos o nosso viver, modificando nossos conceitos, pensamentos, adquirindo novos conhecimentos, ganhando novas habilidades, novas competências e tendo novas atitudes e novos comportamentos, sempre com vistas ao progresso de nosso espírito imortal. Um outro aspecto interessante é também abordado por Kardec na questão 220, não é? Quando eles vêm nos dizer que muitas vezes, diante da necessidade do espírito adquirir novos conhecimentos, não é? Aquelas conquistas anteriores ficam em seu espírito em estado latente, como que adormecidas, para reaparecerem mais tarde, ensejando, então, esse ato de tempo, né? A oportunidade de novas experiências e de novos aprendizados. Um terceiro aspecto ainda muito interessante é abordado por Kardec na questão 221, quando ele pergunta: e a ideia de Deus? E o pressentimento da vida futura que encontramos, não é? Como uma ideia inata, como um sentimento instintivo, né? Nos espíritos, estaria presente esse sentimento instintivo como uma ideia inata, percebida nos homens em todos os tempos e em todos os lugares, e os espíritos afirmam que sim, que também a ideia de Deus e esse pressentimento da vida futura que trazemos, alguns em grau maior ou menor que os outros, pode se constituir uma ideia inata, ou seja, adquirida em experiências anteriores, que está conosco na forma de intuição. Muito bem. 218 a 221, em O Livro dos Espíritos, já Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, como dissemos no capítulo 4, ele vai analisar a questão das ideias inatas por um outro ângulo, importantíssimo também para a nossa reflexão.
Ele recorda conosco tudo aquilo que já fizemos, por certo, fica arquivado em nossa memória espiritual. Sentimos-nos felizes quando nos lembramos dos gestos fraternos, das amizades, dos amores, das realizações proveitosas, das vidas que vivemos anteriormente. Tudo isso vem a nós sob a forma de intuição. Mas diz Emmanuel que muitas vezes recordamos também, e ele usa uma expressão muito interessante, através do dedo do remorso em nossa memória espiritual, o registro de atitudes que nos acusam de nossos deslizes e de nossas faltas, lembranças registradas em nossa memória espiritual, que nos falam de deslizes e faltas, como diz Emmanuel, lembradas para nós pelo dedo do remorso. E ele aí usa uma expressão muito feliz quando diz que para lá do sepulcro surge o registro contábil da memória. Olha o passivo espiritual. Passivo espiritual, registro contábil da memória, como elemento de aferição de nosso próprio valor. Nesse sentido, então, a faculdade de recordar é o agente que vai nos premiar ou nos punir ante os acertos e desacertos da nossa rota. Reencarnamos trazendo em nosso espírito sensações de paz, de mais tranquilidade ou de muita intranquilidade, quando nos sentimos muitas vezes sem que saibamos explicar exatamente por que, devedores diante da vida, precisando urgentemente repararmos atitudes do passado que pesam em nossa memória espiritual. Essa constatação, então, reforça a nossa compreensão quanto aos mecanismos de reparação, não é? Que estão, vamos recordar, expressos para nós no Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno. E Emmanuel, então, configura essa constatação como fantasmas de remorso e aflição que se erguem ante as ações infelizes realizadas. Muitas vezes, meus irmãos, quando vamos agir em determinada situação, esses fantasmas do remorso nos trazem aquele alerta, nos dizendo que esse não é o caminho, que nós estamos repetindo atitudes menos felizes do passado. Isso pesa de alguma maneira em nossa consciência e nós nos sentimos conflitados. E aí o valor do conflito espiritual nessa hora sendo um sinal de alerta para a necessidade de refletirmos melhor sobre as nossas próprias atitudes. Muito bem, tudo isso está onde? Está na consciência, questão 835 do Livro dos Espíritos. A consciência que é um pensamento íntimo, que pertence ao homem com todos os seus pensamentos, não é? E no livro O que é o Espiritismo, também escrito por Kardec, nós vamos encontrar lá no capítulo 3º a afirmativa de que a consciência é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções
tomadas pelo Espírito antes de reencarnar. Trazemos conosco a lembrança daquilo que fizemos em nossas vidas anteriores, mas também, isso é tão importante, das resoluções que tomamos antes de encarnar, daquilo que desejamos fazer de novo nesta nova encarnação, daquilo que desejamos corrigir em nosso espírito, visando o nosso adiantamento, o nosso progresso, a nossa iluminação. Resoluções essas que tomamos anteriormente, mas muitas vezes esquecemos no decorrer da nossa vida. Então, desse estudo tão importante, que é o estudo das ideias inatas, o que é que nós podemos concluir de prático em nossa vida? Em primeiro lugar, darmos importância a esses sinais, a esses chamados de nossa consciência, que vêm, nos surpreendem muitas vezes, sob a forma de intuições, nos alertando para alguma coisa que fizemos de menos bom, repetimos, e que precisamos corrigir. É verdade que também podemos nos recordar de experiências felizes que desejamos ampliar, não é? Muitas vezes na busca de novos conhecimentos, de novos aprendizados, de novos investimentos. E diante dessas lembranças, a importância de não agindo impulsivamente, buscarmos, através do autoconhecimento, da meditação, da reflexão, do estudo, principalmente das leis do Espírito que regem a nossa vida de espíritos imortais que somos, encontrarmos aquela diretriz mais segura para que, refazendo as nossas vidas em novas instâncias de aprendizado e experiência, nós possamos enriquecer o nosso espírito buscando a iluminação espiritual, a paz de consciência, o progresso que nos levará um dia a alcançar condições melhores e mais tarde a perfeição. Que Deus nos abençoe, então. Vamos encerrando a nossa reflexão dessa manhã, agradecendo a você que está conosco, visitando o nosso canal e desejando a você um dia de muita paz. Que haja paz em seu espírito, em sua casa, em sua família e em sua vida. Até a próxima semana, se Deus quiser.